Ó, viajo muito, né? Ou seja, sai bastante da rotina, né? Como vou manter minha dieta? Nossa, essa é uma pergunta também bem genérica, né? Bem genérica, é uma pergunta É, mas eu genérica. sempre escuto também, Carol. Eu acho que vale muito a pena você ter o conhecimento, né? Então, assim, Tá. você conhecer um pouquinho melhor sobre os alimentos para saber como fazer as substituições, né? Então, por exemplo, se normalmente, é claro que em viagem vai ser um pouquinho diferente, mas se normalmente, sei lá, eu como, né, aquele prato tradicional, arroz, feijão, bife, salada, talvez dependendo de onde você esteja, não tenha isso disponível naquele momento. Então, saber que Uhum. dá para substituir por uma tapioca, com uma salada, enfim. Então, assim, conhecer os substitutos alimentares ajuda muito, né? Até acho que foi ontem à noite eu postei uma ceia minha, né? Que normalmente ceia aqui que as pessoas pensam, né? Ah, um iogurte, uma fruta e uma granola. Nossa, eu meti um saladão com queijo, umas castanhas e uns biscoitinhos de arroz. Ficou parecendo, né? Muitas pessoas associariam isso a só uma salada ou um jantar completo, enfim. Primeiro que eu tava com vontade naquele momento, né? Que poderia Uhum. muito bem ser um iogurte, uma granola e frutas picadas, né? Então, assim, você ter esse conhecimento dos substitutos alimentares te ajuda a comer em qualquer lugar, seja Uhum. aqui, seja no Japão, seja no Nordeste, né? Então, a gente consegue adaptar essa alimentação sem ter que ficar carregando a marmita toda hora, sabe? Acho que outra coisa que ajudaria bastante também é você saber a programação da viagem, né? Então, quando eu falo em programação, é quantos dias você vai passar em tal lugar, ou se vão ter passeios que você precisa carregar, né, algum produto, algum alimento para te ajudar a não ficar longos períodos sem se alimentar, ou até mesmo se tem restaurantes próximos no local, mercados próximos, né? Quando a gente viaja para outros países, a gente vê isso, se a gente vai ficar em Sim. hotel, Airbnb, enfim. Então, ter essa programação de onde você vai viajar, eu acho que ajuda bastante também a planejar, levar snacks e tudo mais, né? Eu acho que planejamento sempre vai ser a É. palavra-chave, né, para uma boa alimentação, porque a gente não fica totalmente dependente do local, né? A gente já sabe mais ou menos o que esperar, e se for algo assim muito, não faço ideia de como vai ser, a gente já consegue carregar alguns alimentos, né, não tão perecíveis, assim, que estraguem tão fácil, né, para justamente a gente conseguir se adaptar em qualquer situação e não ficar totalmente dependente. Não sei se eu fui E clara. não, foi super clara. Eu acho que é uma pergunta um pouco mais genérica, mas eu avaliaria também, comentaria algo do tipo assim, o intuito da viagem, ou com qual frequência é essa viagem. Porque, como falou, viajam muito, né? É uma viagem que você, sei lá, que você tá sem viajar um tempão e vai fazer uma viagem única com a família, sozinho, são 5 dias, são 7, ou é uma viagem que você faz a trabalho, que você tem que fazer toda semana, Toda né? É uma viagem que semana. você faz toda semana e fica, sei lá, 3 vezes num lugar trabalhando, que você saia da rotina, que não vá treinar, que não... Então, como é isso, né? Perfeito. Porque isso vai impactar realmente diretamente ou não nessa sua perda de peso, que é o que você quer, né? Que você está procurando manter a Uhum. sua alimentação, manter a dieta que é falado, né? Perfeito, Carol. Muito bem Então, colocado. uma coisa é você, né, vai a trabalho toda semana, mas ou é a cada 10 dias e que provavelmente vai impactar na sua rotina, ou não, né? É uma viagem de lazer que eu vou fazer uma vez a cada 6 meses, vou ficar pouco tempo, né? Que às vezes a gente nem precisaria se preocupar tanto Perfeito. com isso, né? Então, acho que isso vale de atenção para quem fez a pergunta, tentar entender para que consiga manter ou não, acho que esses detalhes, né? Essa alimentação, E é né? curioso que você trouxe isso, Carol, porque assim, é muito comum que muitos pacientes meus, quando eles viajam, eles voltam até mais magros. Por quê? Sim, Porque é uma viagem a passeio, eles se sim, movimentam mais, eles têm muita excursão, né? Eles caminham muito. Então, mesmo que a alimentação seja diferente em termos de qualidade, que eles consumam alimentos calóricos, eles têm um gasto maior. maior, E não isso. só isso, às vezes a frequência da refeição também muda. Tudo bem, né? Porque assim, novamente, é aquele montante total que vai fazer a diferença, Sim. né? O quanto ele consome, o quanto ele gasta e por quantos dias isso se repete, né? Então, é isso que você falou, né, Carol? É avaliar o todo. Será que é uma viagem atual? Será que ele se movimenta mais? Então, são vários detalhes que a gente tem que avaliar, né? Em consulta, tem muitos pacientes que às vezes a gente faz a programação junto, né? Para tentar Isso. pensar, então como que vai ser essa viagem? O que a gente pode fazer em tal situação, né? A gente já simula algumas coisas, a gente já pensa em algumas coisas para levar, justamente para que essa pessoa fique mais
mais tranquila, né? Porque às vezes vem aquela afobação, né? Nossa, eu tô tendo resultado e agora eu vou viajar, então vou perder tudo que eu consegui? Não, né? Então... E tem viagens mesmo a trabalhos que você consegue, como se fosse, colocar na sua rotina, né? Porque, assim, às vezes a pessoa vai para o mesmo local, para a mesma cidade, ou é para o mesmo interior, ou é parecido, então Sempre, você né? já consegue trabalhar com isso e se programar melhor, né? Não largar a mão, né, por conta disso, Perfeito. né? Eu Eu, acho que quando daí eu vem ia... aquele primeiro item, né? Desculpa, Carol, te interrompi. Vem aquele Não, primeiro claro. item de conhecer os alimentos, porque daí você consegue Isso. substituir em qualquer situação. Desculpa. Isso. Não, eu ia falar que eu, quando estava trabalhando em Belém, né, que agora que eu tô já gestante um pouquinho mais avançada, eu tô fazendo só uns online, que eu ia todo mês, apesar de eu não ser toda semana, eu já me programava, né, e levava, porque eu sabia que os meus atendimentos, né, iam ser mais puxados, né, eu ia ter uma sequência de atendimentos maiores, eu não ia ter condições de ficar me deslocando, né, para ter as refeições, eu não ia fazer a minha rotina de treino como eu faço, né, aqui em Exato. São Paulo, então eu já conseguia programar alguns lanches intermediários, né? Mas lógico, com produtos que são fáceis em viagem, então produtos que não se estragam, umas opções, né? Então às vezes, lógico, eu tentava levar algumas frutas naturais, mas às vezes quando não era possível eu levava já a bananinha no formato daquela sem açúcar, eu tentava levar uma proteína, snacks que você mesma vez me falou, né? Uns snackzinhos de Uhum. proteína de grão de bico, de ervilha e tudo mais. São coisas fáceis, não são do meu dia a dia. Consumindo talvez todos os dias, talvez pudesse, né, ter algum impacto agora de vez ou outra, não teria problema. São Os shakers pontuais, são né? pontuais, não sei, mas que conseguiam me ajudar muito, né? Umas castanhas, né? Algumas coisinhas. Então a gente ia fazendo esse trabalho, mas eu conseguia me preparar antes e toda vez, todo mês, para que eu conseguisse ter esse menos impacto e saísse Legal. menos da dieta, né? Porque, lógico, o seu almoço você vai sair, à noite eu já saía com minhas amigas para fazer uma refeição fora, Uhum. então já sai Você se programava automaticamente, para os mas eu me lanches, né, programava. Carol? Porque Isso, você já sabia da sua programação, né? isso. Hoje a gente tem muitos produtos industrializados que têm boa qualidade, podem ser utilizadas, né, nessa situação. É claro que a gente sempre prioriza fruta in natura, mas tem vezes que a gente É que precisa de não uma dá. liofilizada lá para poder auxiliar, dependendo, né, um snackzinho. E eu tenho uma paciente que uma vez por mês ela viaja para o sul e passa uma semana lá. Então a gente acabava fazendo o planejamento de compras para já entregar lá onde ela ia ficar na Olha que casa legal. dela, direto dos aplicativos. Então já chegava o mercado lá com a salada lavada, algumas alternativas que ela às vezes fazia do aeroporto pedido ou replicava aquele que já tinha sido, justamente porque foi uma estratégia que a gente pensou dela. Ela falou assim, não, eu tenho tempo para cozinhar lá minimamente, né, fazer coisas simples, então ter um ovo, ter uma tapioca, ter salada lavada, frutas. Quando ela chegasse lá, né, já tivesse essa programação de entrega, já facilitaria. Então a gente tem que contar também, né, os benefícios da tecnologia, seja para Claro. produtos industrializados, seja para os aplicativos, mas existem várias estratégias de planejamento que a gente consegue fazer dependendo da viagem que a gente vai fazer, né? Perfeito. Eu ligava para minha amiga mesmo, porque às vezes eu ficava na casa de uma amiga e falava, ai, amiga, compra isso para mim no supermercado, depois te pago. Eu já me deixava lá para poder receber, né? Mas é isso, né? É esse A gente se planejamento. virar. Gostei, isso mesmo. Então, Legal. industrializados às vezes podem nos ajudar nessas Sim. ocasiões. E o Muito conhecimento bem. de saber, né, ler esses Escolher industrializados, industrializado. a rotulagem, saber escolher esses produtos ajuda muito, né?